Justin Trudeau, o primeiro-ministro canadense, é um exemplo bastante prático de tudo o que significa a política ocidental em nossos tempos. Ele sempre foi uma figura vergonhosa e lamentável, disso ninguém tem dúvidas. Porém, nas últimas semanas, o nível de autoritarismo e covardia de Trudeau alcançou níveis antes inimagináveis, em algo que causa comoção até mesmo em nós, os habitantes do sul do continente, mais acostumados com governos tirânicos. O primeiro-ministro canadense, que muitos afirmam inclusive ser filho ilegítimo de Fidel Castro, tem utilizado de todos os artifícios estatais para violar direitos civis e para combater uma manifestação pacífica que ele, como bom covarde que é, não teve coragem de enfrentar pessoalmente. A covardia de Trudeau, chefe do governo canadense, porém, deve nos chamar a atenção para um fato cada vez mais evidente em nossas sociedades. Nossos governantes são o ápice da covardia e da falta de virtudes da humanidade. Antes de continuar, peço que você deixe o seu like e o seu comentário neste vídeo para ajudar a melhorar o alcance deste canal. E se você quiser apoiar o meu trabalho aqui no YouTube, você pode se tornar membro do canal, contribuindo com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Assim, você me ajudará a produzir um conteúdo cada vez melhor e terá acesso adiantado a estes vídeos e também ao nosso canal no Discord. E não se esqueça de me seguir nas redes sociais que estão aparecendo aí na tela, Instagram, Twitter e Telegram, porque eu sempre posto conteúdos diferentes por lá também. Não tenha dúvidas, como nos diz aquela famosa frase atribuída a Ludwig von Mises, todo socialista é um ditador disfarçado. Por mais que um socialista afirme que seu objetivo é promover justiça social, dar uma vida melhor para os pobres e conceder a toda a população as mesmas oportunidades, o fato é que tal indivíduo invariavelmente, e lá no fundo, quer controlar a vida de todas as pessoas, em cada menor aspecto, em cada menor atitude, em cada menor escolha. Por detrás de todo o hipócrita desejo de fazer o bem e levar a humanidade ao progresso, se esconde o mais torpe objetivo de ser um ditador, um controlador, um tirano, senhor da vida e das mentes de todos os outros indivíduos. E com Justin Trudeau, primeiro-ministro do Canadá, a coisa não seria diferente. Ele nunca foi um governante virtuoso, e sua falta de virilidade e de qualidades masculinas sempre foi muito conhecida, com especial destaque para sua fala arrogantemente mansa, suas meias coloridas e seu jeito curioso de se sentar. Esse tipo de comportamento progressista, típico desses novos homens que não são machos tóxicos e baboseiras do tipo, não surpreende. E embora, muito provavelmente, não seja isso o que esperamos de um governante de um país que sempre foi tido como de primeiro mundo, o fato é que isso por si só não significa nada. Porém, nada melhor do que uma crise para evidenciar o que os governantes mundo afora têm de pior. Como eu sempre gosto de dizer, a pandemia não criou problemas, ela apenas os evidenciou e agravou. O caráter ditatorial dos estados ocidentais sempre existiu, sempre esteve latente, se manifestando aos poucos, avançando com calma, devagar. Contudo, quando veio a atual crise sanitária, a oportunidade ditatorial foi irresistível e governos de todas as partes tomaram as medidas mais esdrúxulas e autoritárias que se poderia imaginar, avançando de forma assustadora sobre as liberdades individuais. Contudo, parece que ninguém superou o Justin Trudeau nessa história, especialmente face às suas mais recentes intervenções tirânicas. Todos nós temos acompanhado os protestos dos caminhoneiros canadenses, que estão protestando de forma legítima e louvável. Mas é claro que o protótipo de ditador americano, Justin Trudeau, não ia tolerar ser contrariado em seus desmandos estatistas, e ele logo tratou de combater as manifestações pacíficas, praticamente tratando-as como insurreições, como terrorismo e como grave perigo à segurança pública. Primeiro, o governo canadense proibiu o abastecimento dos caminhões. Depois, proibiu os cidadãos comuns de andarem com galões de combustível, porque era justamente isso que as pessoas, em apoio aos caminhoneiros, estavam fazendo. Em seguida, o financiamento das manifestações foi proibido, numa ditatorial tentativa de fazer secar os recursos dos manifestantes. Agora, porém, Justin Trudeau foi longe demais, e pela primeira vez na história do Canadá, o primeiro-ministro sojado acionou a Lei de Emergências canadense, que praticamente dá ao governo poderes marciais que só seriam esperados, e olhe lá, em períodos de guerra. Agora, o governo canadense pode requisitar bens, serviços e pessoas, determinar aos indivíduos se e onde eles devem ir, e proibir reuniões e manifestações públicas. Ou seja, Trudeau pode, simplesmente,
declarar o Comboio da Liberdade, como ele tem sido chamado, ilegal. Tudo isso, todas essas medidas autoritárias por causa de caminhoneiros buzinando na capital. Me diga se isso não é a atitude de um protótipo de ditador. Justin Trudeau não é um novato na política. Afinal de contas, seu pai, Pierre Trudeau, foi primeiro-ministro do Canadá por 2 ocasiões, e o filho decidiu-se por seguir os passos do pai. Trudeau, o pai, é famoso por ter estabelecido a Carta Canadense dos Direitos e da Liberdade. Carta essa que seu filho, sem cerimônia, decidiu rasgar totalmente nas últimas semanas. Já o Justin Trudeau, seu filho, também enveredou-se pela política a partir dos anos 2000, tendo chegado ao cargo de primeiro-ministro em 2015. Não obstante sua carinha de rapaz que acabou de sair da puberdade, Justin Trudeau já tem 50 anos. E não, eu não confio muito em homens velhos que parecem rapazes novos. Atualmente, Trudeau está em seu 2º mandato como primeiro-ministro canadense e, portanto, muito mais à vontade para cometer suas traquinagens. E se você acha que a tendência progressista e ditatorial da família Trudeau só começou com o filho, bem, talvez você tenha que rever seus conceitos. Supostamente, Pierre Trudeau afirmou certa vez: quando você vê os impressionantes comícios de Fidel Castro, capaz de falar por 90 minutos sob um sol de 40 graus, você se pergunta qual a necessidade de eleições. Não vou questionar aqui se a admiração do pai do atual primeiro-ministro canadense pelo ditador Fidel Castro se resumia apenas ao aspecto político da coisa, ou se ele poderia chegar ao cúmulo de Pierre Trudeau compartilhar a própria esposa com o líder comunista. Isso fica a critério de cada um avaliar. O meu ponto aqui é que não importa quem seja o pai de Justin Trudeau, o fato é que o apreço pelas ditaduras e pela violação dos direitos fundamentais dos cidadãos corre em suas veias de uma forma ou de outra. E se isso não é suficiente para você, saiba que o próprio Justin Trudeau afirmou quando da morte do Fidel Castro. Revolucionário e orador lendário, o Sr. Castro melhorou consideravelmente a educação e a saúde de seu país. Admiro a capacidade do Trudeau conseguir se manifestar sobre Fidel Castro sem chamá-lo de papai. Agora, não posso deixar de mencionar o fato de que as democracias atuais que supostamente surgiram para tirar o poder das famílias da nobreza para entregá-lo para o povo, estão coalhadas de aristocracias políticas familiares, com verdadeiros clãs dinásticos se sucedendo ao longo das décadas, com indivíduos passando o poder por vias nada republicanas para seus filhos, sobrinhos e netos. É como dizemos, enfim, a hipocrisia. Contudo, o ponto mais asqueroso envolvendo Justin Trudeau não é sua veia ditatorial, que pode ter sido herdada tanto de Pierre Trudeau e sua nada discreta admiração por Fidel Castro, quanto deste próprio. Não, aquilo de mais vergonhoso que o primeiro-ministro canadense possui é sua covardia. Enquanto os caminhoneiros se dirigiam para Ottawa, a capital do país, Justin Trudeau fugiu, amedrontado, para sabe-se lá onde, utilizando como desculpa uma suposta infecção por aquele vírus que você sabe qual é. O homem que supostamente veio do povo para governar para o povo, diferente dos antigos monarcas europeus, fugiu justamente desse povo, com medo de descobrir na prática sua aprovação popular. E agora, devidamente protegido, ele se sente mais à vontade para punir esse mesmo povo com o máximo do rigor da lei estatal. Não é para o povo que esse tipo de político governa. Eles governam apenas para si próprios, defendendo seus próprios interesses e fortalecendo seu próprio poder. Quando a vontade popular diverge das vontades políticas, ela deve ser proibida. Quando a voz do povo não agrada aos ouvidos dos governantes, ela precisa ser calada. Os mais exaltados nas críticas ao governo, naturalmente, devem ser severamente punidos, e toda a população do país deve pagar o preço como exemplo. Nem na Segunda Guerra Mundial, o Canadá violou tanto os direitos de seus cidadãos. Pelo contrário, a dureza dos combates parece ter fortalecido as virtudes daquele povo. Bastou a chegada ao poder de um emasculado, porém, para que manifestantes pacíficos fossem tratados como terroristas. Porém, embora Justin Trudeau possa ser retratado como o mais vergonhoso dos governantes ocidentais neste momento, o fato é que o Ocidente como um todo padece do mesmo mal. Não há governo dos virtuosos, não há comando dos mais fortes e preparados. Há apenas uma proliferação de fraqueza, covardia, vícios de toda a sorte e tudo o que há de reprovável e repugnante numa sucessão de políticos e burocratas que se tornam cada vez piores e cada vez mais degradados. Antes de ser uma exceção, na verdade, a total ausência de virtudes por parte dos governantes ocidentais é uma regra, e isso explica também
grande parte da decadência de nossa sociedade. É deprimente pensar que nossa sociedade depende de gente assim, da pior ralé que compõe a população dos nossos países. Enquanto o Estado ainda existe, ele influencia pesadamente as nossas vidas. Contudo, não se pode negar em absoluto que existem estados piores do que outros. E a social-democracia, esse modelo soft de socialismo, que ultimamente não está tão soft assim, tem se demonstrado o pior regime político já experimentado pela sociedade ocidental. Unindo as ideias econômicas comunistas com a total ausência de virtudes progressistas, a social-democracia produz criaturas como Justin Trudeau, indivíduos fracos, covardes, desvirilizados e muito traiçoeiros. Entenda, os estados sempre foram ilegítimos, por sempre aplicarem a força contra pessoas pacíficas, submetendo-as a leis que não foram previamente aceitas. Contudo, não há como negar o fato evidente de que no passado as pessoas conseguiam ver alguma legitimidade em seus governantes, e deles esperavam honradez, valentia e outras virtudes. O povo esperava muito dos reis, generais, aristocratas e outras lideranças locais, e em casos muito frequentes, tais governantes, em casos de evidente tirania, eram liquidados para que o governo tirânico chegasse logo ao fim. Resta então a pergunta: o que aconteceu com o Ocidente? Como os governantes se degradaram a tal ponto? Justin Trudeau é um covarde, um fraco, um amedrontado, que humilha não só seu próprio país e não só todos os homens deste planeta, mas também a civilização ocidental como um todo, funcionando exatamente como um retrato perfeito da decadência dos governos desta parte do mundo, com seus políticos cada vez menos virtuosos e cada vez mais acovardados. A história se encarregará de julgá-lo como ele merece. Trudeau será um rodapé vergonhoso nas páginas dos mais abjetos ditadores que a humanidade já viu. E para todos nós, resta um importante recado, que ecoa do Canadá até aqui. Para ditadores acovardados como Justin Trudeau, até mesmo buzinas de caminhões são assustadoras.